Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o Conteúdo Amazônia. Estamos juntos com você mais um dia para agradecer a Deus, né, essa possibilidade de crescermos juntos. E primeiramente evocar sobre eu, a você, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Olha, sem muitas delongas, o programa de hoje é bem longo, bom. Vamos debater uma coisa que hoje vai ter que ser daqui esclarecida. Porque os caras não sabem o que é isso. Tá? Nós vamos falar de escola sem partido, ou projeto Escola Sem Partido. Para tal, a pessoa mais douta que eu conheço na área, o professor José Detoni. Tá? Na outra ponta, um estudioso do assunto, professor doutor também em Oxford, Josenir Detoni. E uma usuária com 3 filhos na escola pública, né? De primário, primário agora é o outro, primário e fundamental, Thaís Benito. E eu, que prometo não empurrar coisas assim muito goela abaixo, vou deixar rolar. Então, primeiro, seja bem-vindo. Como é que está o senhor? Está bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todos. É uma alegria estar novamente aí entre vocês para tratar de um assunto tão importante quanto esse. Perfeito. Bom, vamos lá. Vou chamar a vinheta e aí vamos, saúdem ele, saúde. Até pai, pô, você vai ficar para a posteridade. Olá, professor José Detoni, uma alegria grande ter o senhor por aqui para falar desse tema tão fundamental, que é essa discussão de até que ponto se deve ou não se deve falar de política nas escolas, né? Então, tema muito relevante, atual e é de interesse de todos. Obrigado, Benito, uma vez mais pela oportunidade de trazer temas tão importantes para nós e gostaria de saudar a nossa querida amiga Thaís e o Eudes também, que cuida da qualidade desse programa atrás das câmeras. Perfeito. Thaís. Professor, é um prazer tê-la aqui novamente. Nossos bate-papos sempre são muito bons, então eu acho que a nossa população também fica agradecida com o seu conhecimento. Ao professor Josenir Detoni também agradeço a sua presença, pela sua contribuição aqui no nosso programa. E fiquem aí, vamos aprender um pouquinho mais, e agora com esse assunto, né, da escola sem partido, se é bom, não é bom, e até que ponto isso trará mudanças na educação dos nossos filhos. Perfeito. Vou chamar a vinheta, vou preambular e soltar os arreios, tá bom? Por favor, Eudes, vinheta. Professor, eu vou preambular, resgatando um pouco da minha própria história. E aí eu vou entregar para o senhor. Eu, de primeira a quarta série, o antigo fundamental era de primeira a quarta série. Jardim de infância, primeira a quarta série. Eu não fiz jardim de infância, fui direto para a primeira série, né? Fui pré-alfabetizado em casa, quase. Né? De primeira a quarta série, os meus filhos, assim como eu, nunca ouviram falar nada de política, com certeza, senão eles me falariam em casa. Né? Eu, na minha época, era ditadura militar, anos 70. Não, nós tínhamos a hora cívica, que não era uma coisa ruim, porque a gente não fazia só cantar o hino, né? A gente declamava poesia, né? A gente cantava versinho. De primeira a quarta série foi isso.
Quando eu fui da 5ª para a 8ª série, que hoje seria o 6º ano ao 9º, né? Aí eu comecei a ter contato com... E não se tinha filosofia nem sociologia. Eu tinha o SPB. E o professor de SPB não tinha que me dizer assim, ó, se você quer alguma coisa melhor que isso, vai estudar Sócrates, Platão. Não me dava orientação nenhuma. Aí eu entrei no 5º grau e tive filosofia e sociologia. Meu Deus do céu. Eu mudei. Eu mudei porque eu comecei a ler os caras. Eu fui ler quem era Karl Marx, Engels, né? O pai lá do capitalismo, como é que é o nome do cara lá? Do pai do capitalismo, que escreveu o Smith. Né? E aí, muito Sócrates, muito Platão, Aristóteles. Né? Aí como é que tu muda? Como é que não muda? Porque você tem que debater na sala de aula, tem que suscitar o pensamento. E olha que eu era de uma escola técnica federal agrícola, né? Técnica agropecuária que eu fazia no Rio Grande do Sul, do glorioso CAVG, o KVG, um dos melhores do estado do Rio Grande do Sul, né? O até era o melhor, que você entrava mediante concurso público para fazer o tipo vestibular, era um congresso federal, você podia modalidade interno, externo e semi-interno, né? Me lembro que na minha época tinham 2.049 para 60 vagas, 50 vagas. Uhum. Eu fiquei em 4º lugar. Olha aí, Na época que ele era estudioso. Na época eu enxergava bem para estudar mais. Não, assim, você concorria, e aí lá dentro, tudo bem, você pode não ter um centavo, mas aqui dentro não vai te faltar nada. Você pode fazer uma bolsinha que vai te dar um mínimo de dinheiro para tu juntar um dinheirinho para ir para casa no final do ano ou nas férias de julho. Você vai prestar serviço aqui no material em troca de bônus, de outras benesses, né? Vai ter casa, comida e roupa lavada. Para poder estudar. Para poder estudar. A condição não era das melhores, eu concordo que os pavilhões não eram aquilo tudo, né? Mas era legal. Quando a gente é jovem, tudo vale a pena, né? Se a alma não é pequena. Tá, esse foi o meu tempo. Aí eu fui para a faculdade, e ali, então, aquilo que eu discuti lá, eu aprimorei na faculdade. Comecei com a Escola Superior de Belas Artes, que foi a primeira faculdade que eu fiz, federal. Eu não concluí, mas eu fui até mais da metade. Que legal, Bruno. E aí comecei a militar junto ao Diretório Central dos Estudantes. Na verdade, antes, no Grêmio do KVG, eu já militava. E ali se formou, ali eu aprimorei o meu pensamento. Conheci o Gramsci, né? Antônio Gramsci. Crise é quando o velho se deteriora e o novo não consegue emergir. Que eu defino hoje o Brasil, o momento Gramsci. O velho se deteriorou e o novo, não sei se vai emergir. Vamos saber nos próximos tempos. Mas com a roupagem que está, já parece que não vai ser. Nunca vi. Então, eu nunca vi um governo começar 2 meses antes. Mas já está começando, vamos ver, pode ser que seja para bem, né? Vamos lá. Mas aí começa a se trazer assuntos muito pesados. O armamento, o porte de armas. Se traz a maioridade penal. Minoridade penal? Maioridade penal. O limite é para as duas coisas. Tá? Se traz no bojo uma das coisas que mais me desagrada, né, justamente é a escola sem partido. E as pessoas não sabem o que é a escola sem partido. Acho que as nossas crianças estão estudando ideologia de gênero de 1ª a 4ª série. Acho que as nossas crianças estão estudando Karl Marx de 1ª a 4ª ou 5ª série. Nem na Rússia, cara. Na época da ditadura stalinista, os caras tiveram essa coragem. Mas no Brasil, né, tem gente que sonha com isso. Né? E com o fim da sociologia e da filosofia no 2º grau, que era uma conquista do pós-ditadura militar, não vai ver também, até o 9º ano não vai ver também. Esquece. Não vai ver. Né? Não tem como ver. Então a criança só vai ter contato com isso ao entrar no 2º grau. Né? E aí acho que ela já tem um pouco de discernimento do que é certo e do que é errado. E não é um professor que vai ficar doutrinando uma criança. Mas tudo bem. Mas o que representa a escola sem partido? Você já tem 2 deputados estaduais eleitos no Brasil que querem filmar professores dando suas opiniões na sala de aula.
Seria uma quebra de decoro, na verdade, para com o professor. E aí você já tem a universidade que na véspera da eleição foi invadida 8 ou 9 universidades no Brasil, onde impedisse o debate político do que é fascismo e do que não é fascismo. Sabendo nós que temos fascismo até de esquerda. Claro. Né? O nazismo é de direita, mas o fascismo ele não tem bem uma face. Né? Ele é só uma face bruta, na verdade. Né? Por isso que não dá para confiar. O fascismo é pai do nazismo, mas o nazismo tem uma vida pessoal, né? Claro. Tem um caminho pessoal o nazismo. Né? Nas universidades, eu me lembro que eu tive a honra de votar. Hoje já não se vota mais para diretor. Eu votei. A primeira eleição do meu estado do Rio Grande do Sul. Não tem eleição. É consulta, não é eleição. É consulta, mas eu era eleição. É. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado que aderiu a isso. E eu fui um dos primeiros 800 alunos no estado que tiveram a oportunidade, na paridade, de escolher o diretor eleito de maneira direta para as escolas. Tá? Eu e a minha mãe, inclusive, porque ela veio pela parte dos pais. Professor, eu estou fazendo todo esse preâmbulo para lhe contextualizar numa seguinte situação. Eu fui membro do Conselho Superior Universitário da Universidade Federal de Pelotas, dirigente estudantil. Eu elegi o meu reitor de maneira direta, no voto paritário, com disputa de proposta. A gente venceu no voto, e a Milka Gigante foi o primeiro eleito federal eleito no Brasil. Junto com ele depois veio o Jacob, lá da URGS, um outro, e logo em seguida veio o senhor por aqui. Mas foram os primeiros. E hoje já não se tem mais essa possibilidade. Não se tem mais a possibilidade. A eleição direta para diretor não existe mais a ratificação do terceiro nome pelas urnas. É uma lista tríplice, dessa lista tríplice. Tríplice manda quem quer, obedece quem puder. De posse de tudo isso que eu lhe trago, da minha experiência pessoal, que aqui compartilhei, do que temos hoje aqui e do que teremos se avizinhando com o que está sendo dito na grande mídia, né? A escola sem partido é o prenúncio da criação de uma ideologia até mesmo contrária a tudo que se teve até aqui, não democrática, ou ela é o que, essa escola sem partido, e de que forma ela, influenciando na escola inicial, vai acabar desovando 10 anos depois, 15 anos depois, na universidade. Se é que vai haver universidade. Pode ter outro nome, né? Pode ser outra coisa. Universidade é tão bonito, né? O nome. Vai lá, professor, com você agora. Desculpa meu enorme preâmbulo. Muito bem. A primeira questão a ser entendida é o que é escola sem partido. E certamente mais de 90% das pessoas não entendem o que significa isso. Então, vamos começar pelo começo, que é o entendimento sobre o que seja escola sem partido. Se escola sem partido for entendido de uma forma literal, está certo. Mas o que significaria escola sem partido, no sentido literal? Que a escola não deve ter um partido político. Não deve se filiar e se alinhar a um determinado partido, seja qual for. Isso é o que deve ser assim. A escola não deve ser de um determinado partido. Em outras palavras, o diretor, os dirigentes, os professores não devem impor nenhum partido à escola. Se for entendido e aplicado neste sentido, é o que a escola deve ser. A escola não deve ser desse partido, daquele partido, obrigando os professores e até os alunos a se alinharem a esse partido. É isso que se entende por escola sem partido? Se for isso, beleza pura, está certo.
Agora, parece que não é isso não que se entende por escola sem partido. Estão querendo fazer escola sem política, É. especialmente escola sem política, sem uma certa política, porque a outra pode, né? Se entendermos como parece que é divulgado e quer-se que seja divulgado, que a escola não deve ter política, aí estamos completamente errados. Mas isso tem que ficar muito claro. Querer eliminar a política da escola é a mesma coisa que querer eliminar a política da sociedade. É impossível. Então, para isso, é indispensável que se entendam dois ou três conceitos que entram em jogo. O primeiro é o que é política. A palavra, todos sabemos que é uma palavra de origem grega, que vem da palavra polis, que significa cidade, e sabemos também que nos últimos, não chega a ser 100 anos, mas vamos usar isso, nos últimos 100 anos para cá, as pessoas no mundo inteiro deixaram de viver no campo, na roça, e passaram a viver na cidade. Isso em termos de maioria. A maioria das pessoas, até aproximadamente 100 anos atrás, não vivia na cidade. A maioria das pessoas, a partir de então, vivemos na cidade. A urbanização é um fenômeno contemporâneo. E, portanto, a polis, que vem de termo do qual vem a palavra cidade, é algo extremamente atual. O homem da polis é o homem de hoje. Então, a partir até do nome política, a política é a convivência na cidade. É lógico que não é só na cidade. Então, a política é a busca da convivência na cidade, especialmente no aspecto do poder. E isto é absolutamente impossível de ser eliminado. Em outras palavras, o homem, já como dizia Aristóteles há mais de 300 anos atrás, o homem é um animal político. Isto é, vive de relações com os outros seres humanos. E essas relações, evidentemente, incluem o aspecto do poder. Isto é, quem manda e quem obedece. E o ideal para essas relações é que sejam feitas através do diálogo, dialogalmente. A sociedade foi evoluindo, foi melhorando, foi se aperfeiçoando e entendeu que esse poder deveria ser exercido de forma democrática. Palavra também que vem do grego, demos, povo, e kratein, poder. A democracia significa que o poder não vem de cima, o poder vem de baixo, no sentido de que o poder nasce do povo. E em função do povo, para o bem do povo. Ora, todas as relações, ou quase todas as relações entre as pessoas, envolvem, de alguma maneira, envolvem poder, mesmo na família. Alguém na família manda. Não é possível uma convivência até com poucas pessoas sem haver essas relações de poder.
de mando e de obediência. Ora, quando esse poder é exercido de forma democrática, isto é, basicamente através do diálogo, então é muito bonito. E é o ideal da democracia que seja assim. Por isso é que existe o voto, tão importante, tão necessário, ainda pouco bem usado, mas, sem dúvida nenhuma, indispensável. Então, a escola é algo humano, de relações humanas, ou é algo angelical, que está acima dos seres humanos, é coisa dos anjos, ou é algo que não tem nada a ver com os seres humanos, está abaixo dos seres humanos, é coisa de animais? Pergunta bem direta. A escola é ou não é formada por seres humanos que se relacionam? A resposta evidente é que a escola é um dos aspectos que foi inventado pelos próprios seres humanos, onde as pessoas se reúnem para aprenderem. É uma instituição criada com essa finalidade, onde a maioria vai lá para aprender e um ou dois ou alguns vão lá para ajudar as pessoas a aprenderem. Muito bem, esse fenômeno do ensino e aprendizagem, ele deve ter condições boas para que aconteça, de uma forma humana. E essas condições boas, podemos descrever com uma palavra: diálogo. Isto é, entre os próprios alunos deve haver diálogo, esse ambiente de diálogo. Eu chamo isso até de ambiência. Não é só ambiente, porque ambiente muitas vezes é entendido mais no sentido físico. A ambiência, isto é, o clima no qual as pessoas se relacionam de forma livre e responsável. Consciente, livre e responsável. Consciente porque na escola, a escola não é o lugar para dormir, a escola não é um dormitório, as pessoas não vão lá para dormir. E, portanto, devem estar vivendo de uma forma consciente. E livre e responsável. Quer dizer, os alunos que vão para a escola devem ir e ter o direito de aprender de forma consciente, livre e responsável. Isso deve haver um crescimento, uma evolução cada vez maior, de tal forma que quando estão lá no comecinho, inclusive lá na creche, e depois na pré-escola, etc., até a universidade e até a pós-graduação, a tônica deve ser diálogo, sempre na consciência, na liberdade e na responsabilidade. Isto inclui, evidentemente, a dimensão política. Ou se perguntaria, não existe poder na escola? Não se deve falar de poder na escola? Isso vem daqui a pouco, né? Em primeiro lugar, não existe poder, não funciona o poder na escola. Como eu já mostrei, funciona até na família. É absolutamente necessário, senão vira o caos. Numa família, por exemplo, onde os pais possam fazer o que quiserem, onde quiserem, quando quiserem. Nem eles podem fazer isso. Evidentemente que os filhos também não. Então deve haver uma ordem, uma organização e alguém que coordene essa ordem. E isso é política, por que não? Tudo o que envolve poder é política. A palavra poder é uma espécie de sangue que corre nesse conceito de política. Então, se até na família existe isso, e não deve haver, por exemplo, autoritarismo na família. O que é isso?
que só o pai manda ou só a mãe manda despoticamente, isto é, os filhos são tratados quase que nem escravos. Isso não é uma boa família. Na escola, é isso ampliado, porque a escola geralmente é uma escola que tem mais membros do que uma família. Principalmente hoje que a família, praticamente todas elas são pequenas ou de pequeno número de componentes. A escola normalmente é umas 4, 5 ou 10 vezes mais do que uma família. Então, o fenômeno do poder é inerente, isto é, faz parte dessas relações numa escola também. Isto é, onde alguém tenha autoridade de coordenar e outros tenham essa consciência que precisa essa coordenação. Os alunos, por exemplo, devem ter consciência, conhecer e viver isso, de que é necessária uma organização. Por exemplo, que o aluno não pode chegar a hora que quiser. Chega lá 1 hora antes ou 2 horas depois do começo. E também não pode sair, isso normalmente, 2 horas antes do fim, ou 20 minutos antes que termine. Ou seja, deve haver uma ordem para que funcione bem. O nosso organismo, quando ele fica desordenado, nós ficamos doentes. Por exemplo, suponhamos que o sangue diga assim, não, eu não vou mais correr pelo corpo. Pronto, já dá uma crise de saúde. Ou quando o pulmão não funciona. Ou quando não funciona, como deve funcionar. Então, é absolutamente normal que exista política dentro da escola. O fenômeno político, queiramos ou não, é um dos fenômenos normais nas relações humanas. A partir daí, então, se desenvolve a questão de se possa ou não se possa falar de política na escola. E vem novamente a pergunta, o professor não pode falar de política? Ora, meus ilustres telespectadores, como é que não se pode falar de política se a política faz parte da vida? Seria a mesma coisa de dizer para o pai que o pai não pode falar de organização, de funcionamento da família. Isso seria um absurdo. A palavra política é que pode assustar, mas não deve assustar. Ela assusta quando não é entendida. Quando se fala em política, e me parece que nesse caso é isso, logo se pensa em política partidária, onde um partido tem uma visão diferente do outro e combate a ideologia, isto é, o conjunto de ideias e de visões de mundo que o outro partido tem. Não, eu acho que tem que ser assim e por isso eu combato aquilo que acho que não deve ser. Então, uma coisa é a escola não ter partido. Escola que tenha um partido está errado. Outra, dizer que a escola não deva ter política. Isto é ignorância. Política é vida em sociedade na perspectiva do poder. E o poder aqui inclui organização, inclui leis, inclui ordem, inclui funcionamento harmonioso. E por isso, a melhor forma de viver politicamente é a democrática, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque todos participam do poder. E, portanto, deve haver democracia na escola. O professor não pode ser um imperador autoritário, não pode ser um ditador. Ele deve desenvolver o relacionamento, ensino, aprendizagem, sempre iluminado pelo diálogo.
que é só assim que se desenvolve uma verdadeira educação. Aliás, são necessários aqui, é necessário que aqui se explicitem dois conceitos importantes. Um é o ensino e outro é educação, sobre os quais há uma confusão imensa no Brasil inteiro, para não dizer talvez no mundo inteiro. Professor, Só fazer um comentário, só vai falar. Eu sempre ouvi dizer que educação é de classe de casa. Educação é de classe de casa e ensino a gente aprende na escola. Pode ser que eu esteja errado, mas lá em casa eu tenho usado esse binômio. Então, vamos fazer um breve esforço para entendermos. Eu cortei a tua parte aí, mas já te não, dou. é que eu pensei que você queria chamar o comercial. Eu Eu vou que chamar, ia. mas eu Mas vou- fique à vontade, o programa é do senhor. Vocês que sabem. Não, mas é o seguinte, eu vou chamar um intervalo. Vou chamar um intervalo. Não, é que educação é a maneira como eu educo os meus filhos. Para o mundo, para a vida e para o futuro, como encarar o futuro, da maneira como eu vejo. E a escola entra com o ensino, embora isso eduque eles também. Né? Formalize a educação. Mas a primeira educação é a do lar. Ponto. Você pode me questionar e me dizer que eu estou à margem do que é correto ou estou na retidão da ideia. Mas depois do intervalo comercial, tá bom? Então continue conosco, é jogo rápido. É no lá. Outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras. E sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você. E o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas. Mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Vamos lá, professor. Educação se traz de casa, ensino, a escola contribui. Tá, se eu estiver errado, agora é a hora de apanhar. Vamos lá. Muito bem. É absolutamente indispensável que se entenda claramente o que é ensino e o que é educação. Há uma confusão imensa na cultura geral, no Brasil e talvez no mundo, uma confusão, uma mistura entre uma coisa e outra. E o que é pior ainda, tomar um como sinônimo do outro. Ou seja, é a mesma coisa, ensino e educação é a mesma Eu coisa. vejo diferença, realmente.
Pois é. Então, vamos partir de um conceito simples, que me parece que ajuda. Educação é um processo, um movimento de dentro para fora. Se chamaria de processo centrífugo, de dentro para fora. Ensino é exatamente o contrário. É um processo centrípeto, de fora para dentro. Vamos dar um exemplozinho muito simples, aliás, dois, me parece que auxiliam bastante. A nossa saúde e a nossa vitalidade é algo de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. De dentro para fora. E tudo que nós fazemos de fora para dentro, é uma comparação, naturalmente. Por exemplo, nós nos alimentamos. E o alimento vem de fora. Nós colocamos o alimento dentro de nós. Para quê? Para que o organismo transforme aquele alimento em saúde para o corpo. Respiração, mesma coisa. Nós inspiramos o ar que está fora para que ele nos ajude internamente. Um outro exemplo bem simples, um jardim. Hoje você vê poucos jardins, pelo menos aqui em Porto Velho, parece que as pessoas não gostam muito de jardim, mas vamos dar um exemplo. O jardineiro, em relação à planta, o que ele faz? Ele fornece elementos para a planta crescer, se desenvolver. Então, ele dá água para as plantas, ele rega as plantas, para que elas possam assimilar e, com isso, viver. Notem que a vida da planta não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ela, inclusive, cresce e produz frutos ou flores, é sempre de dentro para fora. E o jardineiro ajuda a planta de fora para dentro. É lógico que o jardineiro não pode fazer aquilo que a planta, e só ela faz. O jardineiro, por melhor que seja, não vai fazer aquilo que só a planta faz. É ela que cresce, é ela que transforma o adubo e a água em vida dela. Esse processo dela, da vida vegetal, é um processo de dentro para fora. Crescimento, desenvolvimento. Com a ajuda, notem bem, sempre com a ajuda daquilo que vem de fora. São só comparações para entendermos a diferença entre educação e ensino. Educação é um processo de dentro para fora. Esse dentro significa o quê? A partir da consciência. Não se pode falar em educação fora da consciência. Não existe educação fora da consciência. Então, a educação é um processo que começa na consciência, se desenvolve pela liberdade e frutifica, se realiza, se completa pela responsabilidade. Por isso, uma pessoa educada é responsável, e se não for responsável, ela mostra que não é educada. A pessoa educada é livre, e se não for livre, não é educada. Então, o processo de educação é um processo de dentro para fora, um processo centrífugo. Sempre exige consciência, liberdade e responsabilidade. Ensino é aquilo que o jardineiro faz para a planta. Ensino é um processo centrípeto, de fora para dentro. O que o jardineiro faz? Fornece adubo, fornece condição ambiental, fornece água, etc. Para que a planta use isso.
o que faz o ensinador? Fornece elementos para a pessoa que se educa, efetivamente se educar, a partir da consciência dela, em função da liberdade e para a responsabilidade. Então, nesse sentido, não me parece difícil entender que não existe eu educo você. Ninguém educa ninguém. Parece pesado, mas se entendermos o processo, não fica difícil. Nenhum jardineiro, veja bem, nenhum jardineiro vive a vida da planta. É ela que vive a partir de dentro dela. Educação é um processo que vem de dentro. E, portanto, ninguém educa ninguém. Paulo Freire desenvolve isso, apesar de depois nos escritos ele também fazer alguma confusão. Mas notem bem, educação, portanto, é a pessoa que faz, ela mesma se educa. Tudo certo. A partir da consciência, sempre. Fora da consciência não há educação. Mas pode haver ensino, pode haver aprendizagem. Por exemplo, uma criança, antes do uso da razão, antes dela viver de uma forma mais consciente, ela aprende, mas não se educa. Essa é a diferença. Ela aprende, aprende muitas coisas. Tá Inclusive pode aprender até língua, etc, etc. Enfim, todo mundo sabe disso. Tá bom. Mas a consciência, a educação começa a funcionar, o processo educativo começa a acontecer a partir do estado de consciência dela. Tá bom. Fazendo as devidas correções e dando razão à sua razão por excelência, né? Educação, eu tento passar aos meus filhos, eles captam o que podem em casa. Pronto. Agora a escola ensina o que dá para eles, o que eles podem ajudar a lapidar eles. Resumindo, eu estou certo, o senhor também, está todo mundo certo. Agora, a questão não é essa. A questão agora é assim, aí eu vou devolver para ti. Tá? A gente abrangeu agora a educação e ensino. Mas aí, e se vingar essa ideia de escola sem partido, o que vai acontecer? Que tipo de educação essas crianças, ou que tipo de ensino essas crianças vão ter? Quer complementar? Vou fazer um comentário aí, o professor abordou bastante bem o tema da escola sem partido, quando fez a distinção, olha, nós estamos falando de partido mesmo ou escola sem política, né? Essa foi uma abordagem muito interessante. Óbvio que nenhuma máquina estatal, nenhum serviço público deve ser aparelhado por partido algum, seja de direita, de centro, de esquerda, certo? Mas a questão é o seguinte, as propostas desta chamada escola sem partido parecem apontar, num primeiro momento, para uma escola sem educação política, o que, aliás, já é muito evidente no nosso sistema, né? Eu continuo lembrando aqui, eu sou professor de cursos muito concorridos da universidade, e os meus alunos, o top da intelectualidade aí nessa faixa etária do Estado, não sabem o que é quociente eleitoral. Sabem dizer um monte de fórmulas químicas, mas não sabem o básico de como se estrutura o processo eleitoral no país, né? Então, esse é um primeiro problema, acho que o professor abordou muito bem quando disse que uma escola sem política é impossível. Mais ainda, uma escola sem discussão política é extremamente indesejável. É fundamental que nós tenhamos mais educação política, que a gente entenda melhor como funciona. Porque quando você não entende como funciona o poder, isso é uma desvantagem para você, é uma desvantagem para a população. Agora, esse tema da escola sem partido não é apenas uma escola sem política também. Às vezes eles falam que é uma escola sem ideologia. Outro termo que precisa ser melhor trabalhado.
desde uma perspectiva mais neutra, ideologia seria um conjunto de ideias, um ideário, que compõe a visão de mundo de cada um. Ou seja, são as ideias que formam a sua visão de mundo, né? Nesse sentido, todo mundo tem ideologia. Eu tenho a minha visão de mundo, meu conjunto de ideias que conformam a minha visão de mundo, você tem a sua visão de mundo, e é impossível pedir para alguém abrir mão. Ela pode mudar, mas sempre teremos a nossa visão de mundo. Nesse sentido, então, quando falam aí nas discussões de Facebook, é uma escola sem ideologia. Não existe isso, né? A ideologia está presente em todo lugar, porque parece que ideologia é uma coisa feia, que deve ser expurgada, né? Sendo que ideologia é este conjunto de ideias que dão a sua visão de mundo. Por exemplo, o conservadorismo é uma ideologia. Eu sou conservador. Isso é uma ideologia. O militarismo é uma ideologia. Ok? Então, falam que, né, da ideologia de gênero. Tal. Vejam, ideologia é este conjunto de ideias que dá a sua visão de mundo. Tá? Então, você também tem ideologia, eu também, todos nós temos ideologia. Não é possível falar de uma escola sem ideologia. Então, aí uma outra acepção, professor José, é assim, então, peraí, vou deixar mais claro. A escola sem partido quer ser uma escola mais conservadora. Eliminar, então, essas ideologias que eu acho negativas, como, por exemplo, ideologia de gênero e tal, né? É uma escola conservadora. Veja, já estamos, então, caminhando para uma escola de um certo padrão ideológico, né? Mas uma escola conservadora. O conservadorismo, pessoal, tem pontos positivos e pontos negativos. Se o conservadorismo é resgatar alguns valores importantes para a sociedade, é evidente que existem valores importantes que precisam ser reforçados. É lógico. Né? Honestidade, honra, são coisas importantes. Ética, ter palavra, porque hoje em dia nós estamos muito individualistas, então certos valores precisam ser resgatados e fortalecidos. Agora, conservadorismo como preconceito, aí é algo negativo. Né? Então, quando se fala de escola sem partido, e esse é meu comentário, professor, na linha do que o senhor estava dizendo, o que na verdade está se tentando fazer é uma escola sem política, sem ideologia e tal, mas isso é impossível. Pode ser, e aqui eu deixo uma questão, pode ser que se trate de uma nova maneira de tomar o poder nas escolas. Né? Dizendo que não somos políticos, é um projeto político bastante claro. Né? E um projeto político, só para encerrar, que passa pelo policiamento dos docentes. Pelo policiamento dos docentes. Nós não estamos falando que os professores precisam ser mais respeitados no Brasil, não é isso. Né? Como é que é respeito que tenha gente filmando a sua aula, tirando de contexto uma série de coisas e colocando, então, o professor fora de contexto novamente, exposto aí nas redes sociais. É muito complicado o que está acontecendo, muito importante trazer, Benito, esse tema para a sociedade e fundamental ter aqui o primeiro doutor em educação do Estado para falar desse assunto. Eleito também, né? Reitor eleito para falar desse assunto. É o primeiro reitor eleito da história da Universidade Federal de Rondônia. Thaís. Eu, assim, realmente é uma aula, né? Teu pai, toda vez que vem aqui, é uma aula, a nossa sociedade civil, e concordo plenamente com as suas colocações. Se fala muito da ideologia, né? Mas o que é? Será que as pessoas sabem o que é ideologia? Não consigo entender uma escola sem ideologia. Né? Não vejo. Se a gente não pode ter ideias, como faremos, né? Não é? Não consigo. E o partido? Nós trabalhamos com política direta e indireta todos os dias. Né? Então, como não discutir isso de uma forma ampla? Não ter o partido A, B ou C. Claro. Né? Não pode ter o professor ali pedindo voto para tal candidato. Isso não. Não é lógico, né? Não tem sentido.
Mas a discussão política, ela tem que acontecer nos espaços da escola, nas rodas de conversa numa praça, em casa com os pais, com os colegas, com os amigos. Isso faz a mudança da política em geral, né? Então, temos que ter, sim, o conjunto de ideias e temos que ter a questão da política pública discutida dentro das escolas. Tá bom, professor, agora o senhor vai poder responder aos dois, inclusive a mim também. O senhor vai ter 7 minutos para fazer... Para amarrar tudo no final. Para amarrar tudo que foi dito aqui. 7 minutos, pode ser muito tempo, pode ser pouquíssimo, né? Assunto muito vasto, né? Mas vamos retomar brevemente, então, esses dois conceitos que nos ajudam. Educação e ensino. O professor vai para a escola para ensinar. E o que é isso? Ajudar o aluno a aprender. O aluno, recebendo essas informações, essa ajuda do professor, ele elabora, a partir da sua consciência e da sua liberdade, elabora o seu comportamento. Isto é, ele vai se educando. Naturalmente, o conceito se completa só quando entendermos que educação é o desenvolvimento da pessoa para o bem. Isto é, a pessoa que se toma consciência que é melhor fazer o bem do que fazer o mal, e assume livremente essa ação, e por isso e com isso ele se responsabiliza por aquilo que ele faz. Muito bem, então os professores precisam, notem bem, precisam de condições boas de trabalho dentro do seu ambiente de trabalho. Assim como um médico precisa de condições. Imagina se alguém, numa circunstância, num ambiente de cirurgia, alguém lá invade o hospital, no caso, e manda que o médico faça desse jeito ou daquele jeito, mesmo sem entender de medicina. Seria a mesma coisa que alguém, especialmente não sendo professor, entrasse numa aula e invadisse e proibisse ou impedisse ou dificultasse o trabalho docente. Isso é o trabalho de ajudar o aluno a aprender. Então, o professor precisa, evidentemente, de liberdade de ação. Senão ele se frustra, senão é uma verdadeira castração. Impedir que o professor ensine, e ensine com liberdade. Então, há que ficar bem claro, nenhum professor tem direito de difundir uma ideia político-partidária em sala de aula. Chega lá e dizer que esse partido é o melhor e que os outros não prestam, ou pedir voto, como o professor Josenir acabou de falar. Isso não pode. Neste sentido, escola sem partido. Agora, sem só partido uma mesmo. complementação. O pessoal está achando que não pode mais ensinar teoria marxista, não pode mais ensinar Paulo Freire. Tem que ensinar a teoria marxista, tem que ensinar Paulo Freire, tem que ensinar Adam Smith, tem que ensinar teorias de esquerda e teorias de direita, para que você possa escolher o que você acha que é melhor, né? Agora, impedir o ensino, como o professor José está falando, é uma violência. Sim. É lógico, né? O aluno é que vai, conhecendo Marx e conhecendo Adam Smith, enfim, muitos autores, ele, a partir da sua consciência crítica, principalmente na medida em que ele vai se tornando adulto, ele tem capacidade de peneirar, que é a palavra crítica, significa isso, peneirar essas teorias para ver qual ele acha melhor, qual ele acha mais adequado. Sem essa liberdade de ensino e de aprendizagem, nós estamos mutilando a escola, nós estamos estragando a escola. A escola que não possa desenvolver
ensino em função da educação, para ajudar o aluno a se educar, é melhor fechar então. É melhor que aprenda em casa. Então, é um assunto muito sério. Então, sem partido significa, não pode haver um partido político que domine a sala de aula, e nem o ambiente escolar. Mas, sem política é impossível, né? Não só não pode e não deve ser, como é impossível. É impossível e indesejável. Nós não Indesejável, queremos isso, não é bom para a sociedade. Já estamos concluindo, tá? 3 minutos aí, eu quero dizer umas coisas agora. Eu vou falar do alto da minha sapiência aqui. Professor, como é bom entrevistar o senhor, professor? É porque o senhor é uma pessoa abalizada. Uma aula. E é um cara que a gente adquiriu respeito pelo convívio. Tem um dos melhores currículos de educação, talvez o melhor tem no estado, seguido de perto pelo seu filho, que também faz parte da mesa. Né? E me honra muito poder entrevistá-lo sobre assuntos difíceis. Então, a sua opinião, em 1 minuto só, se o senhor puder dar, o senhor acha que vai vingar a história da escola sem partido ou ela morre na casca? A gente não sabe tudo, principalmente não sabe o futuro. Agora, não podemos admitir que a escola seja castrada, seja mutilada, né? O que é diferente de exigir que haja mais controle na escola, que haja mais respeito aos professores, etc, etc. É lógico, né? O ambiente onde o aluno agride o professor não é ambiente escolar. O ambiente agressivo impede até que o professor exerça a sua função. Comparando novamente, é como se num ambiente de cirurgia o paciente de repente se revoltasse contra o médico e, enfim, tumultuasse. É impossível, isso não dá. Então, alguns elementos são importantes, mas a liberdade de ensino exige que o professor não seja vigiado como se ele fosse um ladrão, como se ele fosse um bandido, do ensino. Como se ele fosse um criminoso. Aí nós estamos para trás da Idade Média ainda. Tá bom, concluindo, professor. Obrigado, Benito. Nossa, essa semana abordamos vários temas E vai ser mais daqui pra frente, importantes. Né? Que bom, fico muito contente de estar aqui para discutir esse tema. É um tema de relevância para o nosso Estado. Existem forças no nosso Estado que têm interesse na escola sem partido. Muita gente que não sabe direito do que se trata, achando que é uma boa ideia, embarca nisso também. E é importante esclarecer esses conceitos. Muito obrigado, professor José, por trazer, então, o seu conhecimento para falar desse tema aqui. Obrigado também, Thaís, Eudes, e, sobretudo, obrigado a você que acompanha esse programa, que assiste, que prestigia aqui essa bancada com a sua audiência. Muito obrigado. Thaís. Professor José, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Espero que todos de casa possam ter aprendido um pouquinho, né? E que realmente reflita sobre a questão da escola sem partido, que essa ideia, né, ou esse conjunto de ideias que trouxe a escola sem partido, esse assunto, que ela morra, que ela realmente não vá para frente, porque não faz o menor sentido, como aprendemos hoje aqui junto com o professor. Professor Josenir, muito obrigada, e a vocês de casa um grande abraço e até a próxima. Professor, muito obrigado de coração. Que o senhor viva muitos anos para que eu possa tirar muito desse conhecimento. Tá? Assim No próximo, agora em dezembro, nós vamos conversar sobre... nós vamos fazer outro tipo de avaliação, vamos falar do Pai Nosso, aqui no programa. Um dos seus livros. Que é onde nós vamos trabalhar... Você está analisando o Pai Nosso? Vamos rezar para ver se a coisa caminha bem. É um livro que o senhor tem muito bom, mas tá bom. Um abraço a todos, tá bom, meu querido? Muito obrigado. Gente, por hoje é só. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.